menos eu isolo um pouquinho o barulho. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia de hoje. Eu quero te agradecer por esse tempo, eu quero te agradecer por cada filho, Senhor Deus, que está agora conectado, assistindo, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, porque apesar de todas essas circunstâncias, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado renovo, o Senhor tem nos dado escape. E eu quero colocar agora, Senhor Deus, cada um nas tuas mãos. Primeiro, ó Deus, eu quero colocar a minha vida diante de ti, Senhor, que tudo que eu venha falar aqui seja do teu Espírito, Senhor Deus, para cada um de nós, Senhor. Que eu seja a primeira, Senhor Deus, a receber essa palavra no nome de Jesus, Pai. Que os seus filhos possam estar abertos, Senhor Deus, também para receber, não só para ouvir uma palavra, e alguns não porque tiveram a direção de estarem aqui nesse tempo, Pai, mas que eles possam receber essa palavra, Senhor Deus, e a palavra possa ser, Senhor Deus, aplicada na vida de cada um, Senhor, no nome de Jesus, Pai, que eu te oro assim, eu te agradeço, proíbo todo espírito contrário à tua palavra de roubar aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde, Senhor. E é no nome de Jesus que eu te oro assim e te agradeço, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos. Eu quero falar, de forma especial pro pessoal da adoração, por quê? De uma forma especial, porque não é uma palavra específica para o ministério de adoração, mas é uma palavra onde nós precisamos receber no nosso espírito, não é? Porque nós ministramos em vidas, e para ministrar em vidas a gente precisa verdadeiramente ser limpo pela palavra. Essa palavra precisa passar por nós e ela precisa modificar a nossa forma de viver, não é? Não é... Nosso ministério de louvor não é formado de cantores, de instrumentistas, até porque nem temos, eles vão chegar em nome de Jesus. Não é formada por esse tipo de pessoas, é formada por adoradores. E para que a gente seja adorador, queridos, a palavra do Senhor, ela precisa estar inculcada em nós, ela precisa estar impressa em nós. E a gente precisa exalar dessa palavra. Amém? Então, ela é especialmente para o pessoal da adoração, por isso que eu falei que para você que faz parte do Ministério de Louvor e do Ministério de Dança não era opcional, É uma direção para que estivéssemos aqui, e para a igreja. E por que para a igreja é importante? Porque todos nós somos adoradores, Todos nós precisamos de um relacionamento com Deus. Cada filho de Deus precisa de um relacionamento com Ele. Nosso relacionamento tem que ser diário com o Senhor. Então, para o ministério de adoração, mas também para cada um que é filho. Eu creio que cada um que está assistindo aqui é filho e filha de Deus, amém? Então vamos lá. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia primeiro, porque para eu falar do que eu quero falar na realidade, da essência da palavra, eu preciso ir lá em Êxodo com você. Mais uma vez, Êxodo, o Senhor tem falado bastante, Êxodo 25, o versículo 8 e o versículo 9, que diz assim: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Esse texto aqui fala de quando Deus mandou Moisés ele construir, o tabernáculo. O que acontece? Moisés, ele habitualmente, ele se relacionava com Deus através de uma tenda que ele levantava, ele montava essa tenda fora do arraial onde eles estavam. E somente Moisés, ele tinha acesso a Deus, E então, quando Deus mandou ele trazer ofertas para o tabernáculo, ele já estava dando a direção do que ele queria, E o texto de Êxodo aqui fala, do que Moisés tinha que fazer. Ele tinha que pedir ofertas, e enfim, ele tinha que pedir ofertas
para que fosse construído o tabernáculo, e ele deu as medidas exatas do tabernáculo, ele deu a forma exata que ele queria o tabernáculo. E o que era o tabernáculo? O tabernáculo seria o lugar de encontro, ou seja, o lugar de habitação de Deus, seria o santuário onde Deus iria falar, ia se manifestar, ia se pronunciar, seria o templo, não é? E Deus assim fez, deu essa direção para Moisés. E como eu falei aqui, conforme Deus dava a direção, Moisés, como eu falei, ele se reunia, ele construiu uma tenda, ele montava uma tenda fora do arraial, né, para que ele tivesse intimidade com Deus. Ou seja, o povo estava no arraial e ele saía do arraial, montava essa tenda e ele tinha intimidade com Deus. Deus falava com ele, não é? Mas o que acontece? Quando eu li aqui no 8 e no 9, no 25, 8 e 9, Deus foi bem claro e ele falou o quê? Ele falou... O ventilador está batendo e está saindo tudo do lugar. Conforme... E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ou seja, no meio deles, no meio do povo. Amém? E lá no Êxodo 40... Depois que todas as ofertas chegaram para o tabernáculo, para a construção do tabernáculo, o que Deus manda Moisés fazer? Deus manda Moisés, vamos lá ler, no Êxodo 40. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Não mais chamar a presença dele em tendas, mas sim no próprio tabernáculo. E no capítulo 40, Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. E diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia, do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Ou seja, da tenda que ele armava, ele iria levantar o tabernáculo. E porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa e porás em ordem o que deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal e acenderás as suas lâmpadas. Aqui no capítulo 40, Deus vai dizer exatamente o que ele vai colocar em cada parte do tabernáculo, né? E no 40:17 o tabernáculo enfim é levantado. Como eu falei, para quem chegou um pouquinho depois, o tabernáculo era o lugar de habitação de Deus, né? Era o santuário onde Deus iria habitar. Amém? Que Deus mandou Moisés construir de uma forma toda certinha, toda detalhada. Cada detalhe do tabernáculo, Deus deu a direção para Moisés fazer, né? E eu quero destacar aqui, eu não vou entrar no nosso tema aqui, o nosso tema de estudo hoje, né? Do que a gente vai estar falando hoje, não é especificamente sobre o tabernáculo, o que tinha no tabernáculo. Eu só quero explicar para você de uma forma rápida o que era o tabernáculo. E esse santuário, né, que Deus mandou Moisés construir, era composto de 3 partes. A primeira parte era o átrio. O que era o átrio? Era o pátio, era a parte fora do templo, ou seja, era a entrada do templo, era o átrio, era a parte de fora. Nessa parte de fora, todo mundo tinha acesso, todo mundo podia entrar, menos naquela época, né? Eram os leprosos, impuros e os castrados. Mas todo mundo tinha acesso ao átrio, ao pátio. E nesse pátio, o que tinha ali? Ali ficava o lugar de sacrifícios, ou seja, o altar do holocausto, o altar do sacrifício e o lavatório, onde os sacerdotes se purificavam para poderem ministrar. Então, no átrio, onde todo mundo tinha acesso, era ali que ficava. O átrio fazia parte do tabernáculo. O átrio fazia parte de um lugar onde Deus habitava. Amém? Só que esse lugar era do lado de fora. Era do lado de fora do templo. Era a primeira parte do tabernáculo. A segunda parte do tabernáculo era o santo lugar, ou lugar santo, né? Em alguns você vai ouvir falar santo lugar, outros lugar santo.
Mas o que era esse santo lugar? Esse santo lugar era um lugar onde somente os sacerdotes entravam. Ou seja, ele já era dentro do templo. Do lado de fora era o átrio ou o pátio. Esse segundo momento já era dentro do templo, era o santo lugar, onde ali só os sacerdotes que podiam entrar. E nesse santo lugar existia ali a mesa com os 12 pães da proposição, que eu não vou entrar nesse estudo dos 12 pães da proposição, né, que representam Jesus, mas era só para você entender o que tinha ali. Tinha uma mesa com os 12 pães da proposição, o candelabro que ficava aceso 24 horas, que ficava aceso direto, que representa a presença de Deus, os 7 Espíritos de Deus, e o altar do incenso. Era ali que ficava nesse segundo momento, né? Nesse segundo espaço do tabernáculo, era o santo lugar. Alguns mais novinhos na fé, vocês vão ouvir muito em louvores a gente falar em santo lugar e depois em santo dos santos. Isso tudo faz menção, faz referência ao tabernáculo, a esse tabernáculo de Moisés, que eu estou explicando aqui agora. Então, é uma palavra, mas uma palavra que acaba explicando um pouco, né? Principalmente para aqueles que são novinhos, que vão ouvir falar em tabernáculo, em santo lugar. O que é isso? Átrio, pátio, santo lugar. É exatamente isso, são as partes do tabernáculo. E por último, existia um lugar no tabernáculo que se chamava Santo dos Santos, ou Santíssimo, né? Em algumas palavras, algumas versões da Bíblia, você vai ouvir falar em Santíssimo. O que era isso? Era o lugar de mais intimidade no tabernáculo. Era o lugar mais íntimo do tabernáculo. Nesse lugar ficava a Arca da Aliança, que era a própria presença do Senhor. Né? No Antigo Testamento, a presença do Senhor ela era representada através da Arca da Aliança. Né? Então, onde estava a arca, ali estava a presença de Deus. Era uma arca física, amém? Só que essa arca, ela tinha algo de totalmente espiritual. Apesar dela ser física, ela era totalmente espiritual também, porque ela representava a própria presença de Deus. E no Santo dos Santos ficava, ao final, a Arca da Aliança. E no Santo dos Santos, só quem podia entrar era o sumo sacerdote. Já não era nem mais o sacerdote. Era só o sumo sacerdote, ou seja, o principal, né? Aquele que Deus escolheu, havia ungido para ser o líder, né? Para ser o principal. Somente ele. E o que ele ia fazer? E detalhe, ele só poderia entrar uma vez por ano. Por quê? Porque ali ele ia fazer a expiação, ou seja, dos pecados do povo. Ele ia fazer, o sacrifício já tinha sido feito e iria levar o sacrifício do povo, ou seja, ele ia pedir perdão pelos pecados do povo. Amém? E só quem podia fazer isso era o sumo sacerdote. Só quem podia entrar na presença era o sumo sacerdote. E o detalhe, o sinal de que Deus tinha recebido aquele gesto, o sinal de que Deus tinha recebido a presença do sumo sacerdote ali, era justamente o fato dele ficar vivo. Porque se ele, o sumo sacerdote, estivesse em pecado, ele era fulminado ali. Ele morria ali mesmo. Amém? E em alguns estudos isso não tem base bíblica, o que eu vou falar agora, mas em alguns estudos dizem que como que ia tirar, se ele morresse, como que ia tirar ele dali de dentro se ninguém podia ter acesso? Qualquer um que tivesse acesso morria na hora. Amém? Qualquer um que não fosse o sumo sacerdote morria na hora. Então, como que fazia para tirar ele? Alguns estudos dizem que ele ia amarrado, tinha uma corda amarrada na perna e caso acontecesse, ele era puxado. Mas isso não tem base bíblica. Amém? Isso faz parte de estudo. Não vem o caso aqui agora, apenas para poder você estar tendo um entendimento. E o que eu quero dizer? E um outro detalhe muito importante, de extrema importância, que a única coisa que separava o santo lugar do santo dos santos, eu falei que a gente entrava pelo átrio, não é? Depois tinha o santo lugar e por último tinha o santo dos santos. E a única coisa que separava
O santo lugar do Santo dos Santos era um véu grosso, um véu bem grosso que separava os dois ambientes. Amém? E por que eu estou falando isso para você? Porque a gente precisa, para falar sobre adoração, para falar sobre relacionamento com Deus, a gente precisa entender como que era lá atrás, como que Deus instituiu, como que Deus estabeleceu essa coisa de relacionamento, de falar com Deus, como é que é isso, né? E isso começou aqui, né? Quer dizer, na realidade Deus tinha, desde Adão, Deus falava diretamente, mas aqui no povo Deus estabeleceu assim, através do tabernáculo. Então é preciso você entender, mesmo você que é novinho na fé, mesmo que você que não entenda muito de Bíblia, você precisa entender isso, né? O átrio é onde todo o povo estava, todo o povo tinha acesso. O santo lugar é onde somente os sacerdotes tinham acesso. E o santo dos santos, ou seja, o lugar de intimidade, o lugar onde tinha a presença de Deus, o lugar mais puro, mais consagrado ao Senhor, era o santo dos santos. E só quem podia entrar, queridos, era o sumo sacerdote. Glória a Deus que a gente vive nessa época agora, né? Por que eu estou falando isso? Porque hoje o tabernáculo sou eu e você. A gente não tem mais o tabernáculo físico, porque Jesus veio, ele morreu na cruz. E depois de Jesus tudo mudou. A palavra diz que quando Jesus veio, que ele morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado. O que é isso, queridos? Lembra que eu falei que a única coisa que separava o santo lugar do Santo dos Santos era um véu grosso? E quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, esse véu foi totalmente rasgado. O que quer dizer isso? A gente tem livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais de sumo sacerdote para ir poder falar com Deus por nós. Nós temos livre acesso, queridos. Livre acesso ao Pai. O véu do templo foi rasgado. Aleluia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que a gente vive nesse tempo. E o tabernáculo sou eu e você. Sabe por quê? Porque hoje, depois que Jesus morreu na cruz, ele veio morar dentro de nós. A Arca da Aliança está dentro de nós. Você carrega a Arca da Aliança. Você carrega a presença. E a gente não precisa mais... Deixa eu acenar aqui para mais um. A gente não precisa mais de ninguém para poder chegar ao Pai por nós. Na intimidade, a gente não precisa mais. Amém? Lá em Apocalipse 1:6 diz que ele nos fez reino e sacerdote, para que a gente pudesse ter acesso direto. Mas sabe o que acontece, queridos? E é isso que eu quero falar hoje com você. Eu falei para você sobre o tabernáculo, para você entender o que era adoração, o que era relacionamento. Imagina a gente precisar de alguém para chegar ao Senhor por nós, alguém para pedir perdão ao Senhor por nós. Hoje não. Só que o que está acontecendo hoje com a igreja do Senhor? Essa palavra é para a igreja do Senhor. É uma palavra para aquele que já é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É uma palavra para aquele que já foi escolhido pelo Senhor para estar fazendo algo para Ele. Infelizmente, queridos, muitas das vezes eu e você estamos escolhendo ficar no átrio. E o Senhor falou muito forte comigo sobre as 3 formas de relacionamento com Deus. E se a gente puder dar um título a essa mensagem, a gente vai falar as 3 formas de relacionamento, né? Átrio, santo lugar e santo dos santos. Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que é isso? Simples, queridos. Quando eu tenho um relacionamento com Deus como Pai, somente como Pai, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gente está apenas no átrio, querido. Lembra que eu falei que tudo fazia parte do santuário? Do tabernáculo? Do santuário? Pois é, o átrio fazia parte do tabernáculo. Só que lá atrás, na época, né, do Antigo Testamento, só quem podia, não se tratava de querer ou não. Hoje nós temos livre acesso, porque o véu do templo foi rasgado. E muitos se contentam em ficar somente no átrio.
Sabe, queridos, quando a gente se relaciona com Deus, somente vendo Deus como Pai, sabe o que acontece? A gente sabe que Ele é nosso Pai, a gente sabe que Ele não vai deixar faltar nada porque Ele é nosso Pai, a gente sabe que Ele corrige porque o Pai corrige ao filho que ama, amém? A gente sabe que como Pai Ele não vai dar pedra a gente, Ele vai dar pão porque Ele é Pai, só que a gente mantém um relacionamento assim muito distante, porque Ele é meu Pai. Ah, Jesus é meu Pai, Deus é meu Pai. E a gente se contenta com esse relacionamento distante. A gente se contenta, Ele é meu Pai. Sabe, queridos, o judeu também vê Deus como Pai. Se você for estudar o judeu, né, que era o povo dessa época aqui, eles não tinham Jesus, eles não conheciam Jesus. Os judeus estão esperando o Messias até hoje. Eles têm como Pai. Eles reconhecem Deus. Só que eles mantêm esse relacionamento apenas como Pai. Eles preferem ficar lá no átrio. Eles preferem ficar somente com aquilo que eles entendem que cabe a eles. Sabe, eles mesmo podendo chegar mais adiante, se aproximar mais, eles preferem ficar como Pai. E às vezes eu e você ficamos assim. Às vezes eu e você nos relacionamos com Deus assim. Ah, Deus. Aí ainda fala com Deus assim, né? Tu que és, excelentíssimo, amantíssimo, né? Coloca Deus numa distância, sabe? Numa distância absurda. E a gente se coloca no átrio. E muitas das vezes a gente não está no átrio, a gente até já passou um pouquinho. A gente está lá, no santo lugar. A gente reconhece Jesus como filho, não é? A gente reconhece como filho. E como filho a gente entende, a gente ora para Jesus, Jesus cura, Jesus faz, Jesus... E a gente sempre se relaciona como uma terceira pessoa. Já repararam como é que funciona? Quando a gente coloca Jesus como filho, né? A gente também se posiciona como Jesus como uma terceira pessoa. E esse relacionamento continua distante. Apesar de mais como é que eu vou dizer? Mais caloroso, mais chegado do que no relacionamento como Deus Pai. Porque muitos têm medo até mesmo do Deus Pai. Tem esse detalhe ainda, voltando aqui no Deus Pai. Muitos têm medo do Deus Pai, porque acham que Deus Pai é aquele Deus do Antigo Testamento. O Deus que pune, o Deus que né, se apresenta como vingador. Então muitos têm medo desse relacionamento. E outros não, outros já têm um relacionamento mais carinhoso, né? Tem hora que a gente já se relaciona de uma forma mais carinhosa, que a gente está reconhecendo o Jesus como filho, né? Porque Jesus é filho, ele veio ao mundo, mas também continua se relacionando com Jesus como uma terceira pessoa, como uma pessoa afastada de nós. Uma pessoa mais distante, apesar de mais emocional, apesar da gente demonstrar um pouco mais de relacionamento com ele, né? A gente continua se relacionando nele um pouco mais distante. Mas eu quero destacar, queridos, um relacionamento íntimo, de verdadeira intimidade com Deus. Um relacionamento que só pode acontecer no Santo dos Santos, queridos. Um relacionamento que a gente não precisa mais de ninguém para se relacionar por nós. Um relacionamento onde a gente pode chegar lá no cume do monte. Um relacionamento onde a gente pode tocar no Senhor. Onde a gente pode tocar nas vestes do Senhor. E esse relacionamento, queridos, é só através do Deus Espírito Santo. Não um Deus Pai, simplesmente, porque a gente precisa do Deus Pai. Não no Deus Filho, apenas. Mas um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Senhor, que só vem através do Espírito Santo. É no Santo dos Santos que a gente se relaciona com Deus. É só através do Espírito Santo. Vamos lá em João 14, ver o que diz. João 14, versículo 16 e 17.
Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Agora, olha o 17. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo está em nós, porque o mundo não conhece, mas nós conhecemos, e esse Espírito Santo está em nós, ele habita em nós. A Arca da Aliança habita em nós, queridos. O tabernáculo sou eu e você. E a Arca da Aliança está dentro de mim e está dentro de você. E em Lucas 24 fala do Espírito Santo de uma forma diferente. 24:49. Lucas 24:49. Lucas 24:49 diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E esse revestimento de poder aqui, queridos, que Lucas está se referindo, esse revestimento acontece lá em Atos, quando o povo é batizado no Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo. Ah, querido, existem duas formas de relacionamento com o Espírito Santo. E é algo muito tremendo. Queridos, o Espírito Santo que habita em nós, que é o Espírito Santo, que é o Consolador, é aquele que mostra para nós quando a gente está errando, é aquele que vem aquela luzinha, sabe? Aquela luzinha que acende dentro de nós quando a gente está tomando um caminho errado, ele vem, opa, não é por aí, filho, não é por aí, filha. É o Espírito Santo que você carrega, é a presença que você carrega. E tem o Espírito Santo, queridos, que vem com o poder para te capacitar para a obra. Porque o batismo do Espírito Santo, querido, é para te capacitar para a obra do Senhor. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. E no livro de Atos acontece algo tremendo. Eu amo o livro de Atos, porque o livro de Atos fala da igreja. O livro de Atos fala de nós, é o livro que não acabou de ser escrito, porque nós estamos escrevendo ainda o livro de Atos. Ele não acaba, queridos. Ele começa, a igreja começa em Atos e não acaba, não acabou ainda. E nós precisamos desse poder, desse revestimento. Só que esse poder, esse revestimento, queridos, só vem no relacionamento com Ele. Só na intimidade com Ele, queridos. Você não precisa de mais ninguém para fazer isso por você. Aliás, além de você não precisar, mais ninguém pode fazer isso por você. É preciso de um relacionamento de intimidade com Deus. Sabe, queridos, quantos estão caindo? Infelizmente, tem muito cristão que vai ficar no meio do caminho. Tem muito cristão que vai ficar no meio do caminho nessa quarentena. Sabe por quê? Porque não tem relacionamento com o Espírito Santo. Tem um relacionamento apenas com o Deus Pai, às vezes com o Deus Filho, mas não tem um relacionamento com o Espírito Santo. E o relacionamento com o Espírito Santo é algo vai muito além daquilo que a nossa mentalidade pode chegar. A nossa capacidade de entender. Quando a gente se relaciona com o Espírito Santo, queridos, a gente já não chama mais, quando a gente vai orar, a gente já não chama mais ele de Pai querido, olha distante, amantíssimo, eu entro na tua presença. Sabe por que a gente não entra na presença? Porque a gente já está na presença. Quando a gente tem relacionamento com ele, querido, a gente já está na presença dele. Tire cantarabás. Tire cantarabás. É algo muito forte. Sabe, queridos, quando a gente vai orar e falar, Senhor, eu quero entrar na tua presença, significa, sabe o quê? Que você estava fora. Que significa que você estava fazendo um monte de coisas, mas não estava nem aí para o Senhor. Mas sabe, queridos, quando você está fazendo todas as tarefas que você tem a fazer no dia a dia, mas quando você está conectado com Ele, quando você está com intimidade com Ele, você não vai falar para Ele, Senhor, eu entro na tua presença. Não, você não entra, você já está com Ele. Você já está na presença, querido. Então você não precisa falar para Ele que você vai entrar, porque você já está junto, você já está caminhando junto o dia inteiro. Isso é intimidade.
Intimidade com o Senhor é Ele soprar algo no teu ouvido, você saber que aquilo foi o Senhor que te deu uma direção. Sabe, queridos, eu tinha muita resistência. Eu ouvia muita coisa e eu achava que era tudo da minha carne, da minha alma, tudo eu achava que não era meu. E eu precisei de uns puxões de orelha do Senhor para eu entender que era Ele que estava falando, mas eu só comecei a entender, queridos, quando eu passei a ter intimidade com Ele. Eu só comecei a entender quando eu passei a ouvir a voz dele, quando eu passei a ter relacionamento com ele. Relacionamento não é a gente orar 3 vezes ao dia, como obrigação. Relacionamento não é a gente fazer as orações diárias, né, que a gente tem colocado como propósito na igreja. E eu abro aqui um parênteses para falar, queridos, relacionamento é ninguém precisar ficar te lembrando que você precisa orar. Relacionamento é o Espírito Santo que está dentro de você, hoje é seu dia de orar, mas por que ele vai fazer isso? Como que ele vai fazer? Ele só vai fazer, querido, se você estiver conectado com ele. Ele só vai fazer se você já estiver se relacionando com ele no restante do seu dia, sabe? Muitas coisas a gente faz durante o dia. Eu estou em isolamento, mas eu continuo trabalhando, porque vocês sabem, eu trabalho de casa. Então, meu trabalho não parou. Eu trabalho de segunda a sexta, durante o dia todo. Eu trabalho no computador. Só que isso não me impede de estar conectado com o Senhor. E o Senhor vai falar com você quando você estiver conectado com Ele. Então já comece a mudar esse hábito de vou entrar na presença do Senhor, agora eu vou orar. Não, queridos, você já tem que estar na presença o dia todo. Você já tem que estar acordando na presença. Não dá pra gente separar uma parte do dia, pronto, agora eu vou entrar na presença do Senhor. Não! Você tem que acordar na presença, você tem que dormir na presença, porque aí enquanto você dorme, Ele está presente. Enquanto você dorme, Ele te dá sonhos. Enquanto Ele te dorme, Ele te dá direções para a tua vida. Sabe, queridos, muitas das vezes a gente precisa de direções e Ele dá enquanto a gente dorme. Não dá nem sonho, às vezes não é sonho. Às vezes, pelo menos comigo é assim, às vezes não é sonho, mas é algo que vem enquanto eu estou dormindo. É aquela coisa que vem na minha mente. E quando eu acordo, eu estou com aquilo na mente. Foi Ele que falou. Mas a gente só consegue isso, queridos, quando a gente tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É só Ele, queridos, que vai mudar a tua vida. É só Ele, queridos, que vai mudar a tua forma de falar. É só Ele que vai mudar a tua forma de pensar. É só Ele que vai mudar a sua forma de agir. Ele não vai te cobrar nada, não vai te exigir nada, mas Ele vai te mudando à medida que você vai se entregando. E esse relacionamento não é de fora para dentro. Porque o véu do templo foi rasgado, todo mundo tem livre acesso. Quem quer tem acesso. Só que para ter acesso tem um requisito, você precisa querer. E depois que você quiser, você precisa buscar. Ele está disponível. Ele está disponível. E depois que a gente tem essa intimidade, aí vem o revestimento de poder, que é o batismo, são as línguas, né, de fogo, são as visões, são os dons espirituais que o Senhor derrama sobre nós. Para quê? Para nós? Não, querido. Não pense você que porque se você tem algum dom, se você, né, tem dons ministeriais, se você tem dons que o Senhor colocou na sua vida, depositou na tua vida, primeiro que eles não são para vocês, são para edificar. O único que edifica você mesmo é o dom de línguas, né? Ou falar em línguas, porque dom de línguas é outra coisa. Depois a gente fala sobre isso, amém? Eu não quero entrar nesse mérito, mas isso é para o reino, é para você abençoar, não é para você, amém? E o que eu quero falar hoje, aqui nessa tarde, nesse breve tempo, nem sei quanto tempo a gente está falando, uns 40 minutos, 35 minutos. O que eu quero falar, queridos, é que a gente precisa buscar esse relacionamento com Deus. Átrio, santo lugar, santo dos santos. Onde você quer estar? Pai, Filho, Espírito Santo. Qual é o relacionamento com Deus? Lembre-se, átrio, santo lugar e santo dos santos, tudo fazia parte do tabernáculo. Tudo fazia parte do tabernáculo. Mas antes, por uma determinação de Deus,
o povo não podia entrar no Santo dos Santos. Mas hoje eu tenho Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu não preciso ficar apenas no relacionamento de Deus Pai e Deus Filho. Eu posso chegar ao Santo dos Santos. Eu só preciso querer, queridos. Eu só preciso buscar o Espírito Santo na minha vida. Então, queridos, que nesse tempo você não se perca. A nossa oração, nós declaramos que não vamos perder nenhum filho nesse tempo, porque cai no comodismo, queridos. Cai na comodidade, sim. Ficar sentado só esperando. E alguns, por incrível que pareça, não conseguem nem se programar para poder estar diante do vídeo que é em casa. Eu não estou falando dos que não podem, por algum motivo. Eu estou falando daqueles que podem, mas que esqueci, passou da hora, querido, esqueceu porque você não estava na presença. Se você estiver na presença, eu te desafio. Porque acontece também, não estou dizendo que eu sou super santa, super maravilhosa, não, acontece. Porque se eu estiver desconectada com o Senhor, querido, um monte de coisa passa. Mas quando eu entendo que eu preciso me conectar com Ele, querido, Ele fala tudo, Ele mostra tudo, Ele faz tudo. Ele mostra pequenos detalhes. Você já teve a experiência de perder alguma coisa em casa? Ah, Senhor, eu não sei onde eu coloquei. Declare a palavra, Senhor, eu sei que nada fica oculto diante de Ti, e é tudo, é para mim e para a sua vida também. Anteontem eu tive uma experiência como essa, de uma coisa que a gente tinha colocado no lugar e não estava ali. Eu falei, Senhor, como que não está? Eu vi, eu tenho certeza que eu vi. E aí eu falei, Senhor, me mostra onde está. Por favor, me mostra onde está. E só veio aquilo na minha mente. Eu não escuto a voz falada, mas veio na mente. Olha debaixo da cama. E eu, na mesma hora, eu olhei e estava ali, debaixo da cama. Querido, é preciso ter relacionamento com Ele. Parece uma bobagem, né? Mas não é não. Porque Ele é o Deus de coisas grandes e Ele é o Deus de coisas pequenas. Assim como Ele pode fazer aquele milagre, sabe, tremendo, Ele pode fazer pequenos milagres na sua vida. Só que às vezes, por você estar tão afastado, ou então você está se relacionando somente com um Deus Pai, distante, você nem vê esse milagre. Mas quando você está conectado 24 horas com Ele, querido, quando você acorda conectado com Ele, quando você acorda e fala assim, Senhor, o que vai ser hoje? Como é que vai ser hoje? Como é que vai ser para hoje? O que a gente tem para hoje? Né? Eu gosto muito de... Não é sempre que eu faço, não. Porque tem dia que a gente é carne. Tá? Quando eu falo para você, eu estou falando para mim também. Eu não estou trazendo uma lição para você que está aí assistindo. Não, estou trazendo para mim também. Porque tem dia que eu estou também assim. Tem dia que eu já acordo por conta do trabalho. Eu já acordo, né? Por causa das obrigações do dia. Quando tem coisas muito pesadas para fazer. Mas tem dia que eu simplesmente falo assim, Senhor, o que a gente tem para hoje? Espírito Santo, trabalha comigo. Espírito Santo, me conduz hoje. Queridos, é nítida a diferença. É nítida a diferença. Então, a minha palavra de hoje, essa palavra de hoje, é para trazer para mim e para você a conscientização que a gente precisa viver com o Espírito Santo. A gente precisa convidar o Espírito Santo a Ele tomar parte de todos os cômodos da nossa casa. Aquele louvor que a gente canta, você é bem-vindo aqui, né? Ele é bem-vindo em todas as áreas. Essa casa é sua casa, essa casa que sou eu e você, é a casa do Senhor. Ele habita em nós. Uma coisa que a gente não pode tirar da nossa mente é que Ele habita em nós. A presença do Senhor está em nós, queridos. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Então, cuidado com o que você faz, cuidado por onde você anda, cuidado com o que você fala, porque a presença está dentro de você. Amém? E que nós possamos não apenas ter um relacionamento com Deus e Deus Pai, Deus Filho, que é muito bom, é maravilhoso, queridos, mas quando a gente tem um relacionamento, quando a gente conhece a pessoa do Espírito Santo, porque Ele é uma pessoa,
Quando a gente conhece o Espírito Santo, queridos, ele é o nosso melhor amigo. É com ele que a gente quer caminhar todos os dias, é com ele que a gente quer conversar. Sabe, você que tem necessidade de conversar, tem gente, principalmente as mulheres, tem muita necessidade de conversar. Converse com o Espírito Santo, ele é teu amigo. Ele está disponível, queridos. Você não precisa ir para a igreja para conversar com o Espírito Santo. Você não precisa ir para a igreja para chegar lá na hora do louvor e só naquele momento lá de auge, né? Você achar que o Espírito Santo veio. Não, ele está com você. Ele está com você todos os dias. Convide ele. Convide ele para fazer parte do seu dia. Se você está entediado de estar dentro de casa, o que não deveria, mas se você está entediado de estar dentro de casa, convide o Espírito Santo para estar dentro de casa com você. Fala assim para ele: Espírito Santo, enche esse lugar, porque eu estou entediada. Eu tenho certeza que depois de um tempo de você convidar o Espírito Santo, pode colocar um louvor e convida ele. Eu tenho certeza, queridos, eu tenho certeza que toda a sua sensação de tédio vai passar. Toda a sua agonia de ficar dentro de casa vai passar, porque ele preenche todo e qualquer espaço vazio. Amém? Então fique com essa palavra, que Deus te abençoe e que a gente possa verdadeiramente conhecer, não só de ouvir falar, mas conhecer o Espírito Santo, que é a pessoa do Espírito Santo, que é a melhor coisa que o Senhor podia deixar para nós, porque Jesus veio, ele fez com que tivéssemos livre acesso, mas ele deixou o Espírito Santo para que eu e você pudéssemos falar com ele todos os dias, em todo o tempo. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, eu quero te agradecer por esse dia. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, continua falando conosco, continua ministrando em nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos um relacionamento contigo, mas um relacionamento profundo, Pai. Não queremos um relacionamento distante, apenas de pai, de filho. Queremos também um relacionamento de pai, de filho, mas acima de tudo, Senhor, queremos o Espírito Santo, Senhor Deus, se relacionando conosco em todo o tempo, Senhor. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Que teu Espírito Santo venha fazer morada, Senhor Deus, não só em nós, mas na nossa casa, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. É o que te pedimos e te oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, fiquem na paz. Amanhã, nosso culto, né, às 19 horas, não esqueça do nosso culto. E amanhã, para as crianças, temos uma surpresa às 16 horas, tá bom? Então você já pode avisar aí a sua criança, já reúna as crianças às 16 horas, tá bom? Vai ser o tempo da ministração para as crianças, a live da ministração para as crianças, 16 horas e às 19 horas o nosso culto. Amém? Fiquem com Deus. Beijo da mamãe, que estou morrendo de saudade. Beijo, fiquem com Deus.